Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando do Leão, a vitória do Fortaleza, trazendo mais um debate aí, os comentaristas falando sobre a vitória do Fortaleza, 2-1 em cima do Cruzeiro, vitória gigantesca, fora de casa, com todo o apoio da torcida do Cruzeiro, mas o Fortaleza se impôs desde o início da partida, buscando a vitória, venceu e assume aí a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Fortaleza, tudo do Leão, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Me segue lá no Instagram também, vou deixar o link na descrição do vídeo. Vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Essa é a sua primeira derrota jogando como mandante, apesar do jogo ter acontecido bem longe de Belo Horizonte. Já o Fortaleza viu a sua sequência invicta chegar a 7 partidas, com 6 triunfos e 1 empate. Resultados que fizeram o Leão saltar da 9ª para a 3ª colocação. Tem um recado aí para a torcida, se não tiver pelo menos 45 mil pessoas no Castelão, sábado, eu vou me embora quando começar o jogo. E ó, a pressa para comprar os ingressos que eu tenho que pagar o bicho dos guerreiros aí que eles estão merecendo, viu? Ó, Marcelo. Olha, quando ele era presidente era maravilhoso, agora é CEO, continua mandando bem demais. O Fortaleza trabalha com discrição. É um time que não chama atenção, mas que mostra eficiência. Na hora de contratar jogadores, parece que eles pensam muito bem em cada posição. O Vojvoda tem uma vantagem de conhecer bem jogadores que atuam no continente sul-americano. Então, por exemplo, o Pochettino, que até nem estava em campo, mas que seria um jogador que eu contrataria fácil para o Internacional, se pudesse. Bom jogador. É um cara que ele vai garimpando junto com a diretoria. Então, com tudo isso, o Fortaleza chegou à 3ª colocação, tem um jogo a menos. Excelente campanha. Só para lembrar disso, não é? Porque essa tabela, enquanto ela não for colocada em ordem, é muito difícil analisar qualquer coisa. Porque, de repente, você tem expectativa e esperança, como eu com o Inter, que ainda tem 5 jogos atrasados, nem acabou o primeiro turno, mas pode ser que não ganhe. Então, é difícil você trabalhar com possibilidades. Difícil. Mas alguns já têm realidade. Então, a gente viu que o Botafogo foi o grande beneficiário na rodada, goleou o Atlético Goianiense, tá ali com 43 pontos, tem esses 21 jogos completos, assim como o Palmeiras, que vem decepcionando, mas o Palmeiras Sim. a qualquer momento a gente sabe que ele retoma a eficiência. Exato. E daqui a pouquinho, não vou falar agora, mas vamos abordar o rebaixamento com cuidado, as possibilidades, não é? Agora eu quero falar um pouquinho do Cruzeiro, que também perdeu essa invencibilidade em casa. O mando de campo foi vendido pelo Ronaldo Fenômeno, quando estava à frente da SAF. O Cruzeiro tentou reverter essa decisão, o Fortaleza não aceitou e, no final das contas, quem levou a melhor foi o time do Vojvoda. O time do Vojvoda. Loirão, parabenizar realmente o trabalho do Vojvoda no Fortaleza a longo prazo. Houve até tentativa da saída dele na temporada passada, mas tanto o clube quanto o Vojvoda, principalmente o Vojvoda, preferiu ficar sob o comando do Fortaleza. Uma campanha que não me surpreende, porque já há algum tempo o Fortaleza vem se reestruturando e montando os times competitivos. Na temporada passada, quase assim, lutou para não cair durante parte do campeonato e teve uma arrancada importante. Então, esse ano vem fazendo um campeonato à altura. A gente mostrou ali a classificação rapidamente do Cruzeiro, por exemplo, que eu acho que é uma grata surpresa para os cruzeirenses ver o Cruzeiro na parte de cima da tabela. E ontem, nesse jogo que a gente está mostrando as imagens, foi um grande jogo. Apesar do Cruzeiro não ter vencido, mas foi um jogo muito franco. Os dois times buscando o gol o tempo todo. Uma perguntinha, será que os reforços do Cruzeiro ainda vão precisar de mais tempo para adaptação? Por exemplo, o Lautaro, o Dias, o próprio Caio Jorge. Ontem o Matheus Henrique fez um bonito gol. Sim. Mas mesmo assim é um time que vinha entrosado, sem grandes estrelas e nomes, e agora vai precisar também entender esses jogadores que chegaram. Entender, e é muito mais fácil você buscar a sua adaptação quando a fase está boa do que quando a fase está ruim, que você tem que precisar, você tem a necessidade de colocar os reforços. O Cruzeiro vem fazendo um trabalho muito interessante. Quando esses jogadores chegarem num nível físico ideal, vai ajudar bastante nessa reta final, daqui para frente no Campeonato Brasileiro. Bom, agora estamos vivendo as emoções dos jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. E vamos então colocar aqui os confrontos. Fortaleza, após 21 rodadas com o Vojvoda no Campeonato Brasileiro, fazendo recorte de 2021, 2022, 2023 e agora em 2024. Tem 4 pontos a menos que o líder, tem um jogo a menos, então está na 3ª posição com 39 pontos. Esse jogo a menos é com o Inter. Com o Inter? No Sul, tá?
Mas é o jogo aí que... Bom, todo mundo que tem jogo a menos é com o Inter, praticamente, né? Porque o Inter tá devendo partida aí para todo mundo, mas é o Fortaleza terceiro colocado, Donk, no Campeonato Brasileiro. E pode ser, para mim, o maior feito desse trabalho histórico do Fortaleza. Porque a gente estava falando de uma final do Sul-Americana, semifinal de Copa do Brasil, mas você, de repente, brigar por um Campeonato Brasileiro... com profundidade de elenco, com a questão geográfica, que a gente tem que sempre repetir. Sempre. E você, para mim, um terceiro lugar é muito maior que qualquer de repente, um título da Sul-Americana, pela dificuldade, pela exigência que você tem da regularidade no campeonato inteiro. E aí você pega um Cruzeiro... Eu acho que título é título, desculpa. Eu também acho. Eu acho que título é título. Vai ser maior Mas eu entendo o que você diz de caminhada, né? É mais difícil. De reconhecimento, de reconhecimento, de trabalho, de valorização do trabalho. Exato, né? lógico. Característica da competição, Exato. né? Que exige regularidade. Lógico, eu, como torcedor, eu prefiro muito mais ganhar Sul-Americana do que ser terceiro colocado do Brasileirão. Claro. Mas eu acho mais difícil você ser terceiro do Brasileirão do que ganhar uma Sul-Americana. Esse é meu ponto. Então, o que o Fortaleza tem feito, assim, só aumentado ainda mais a dificuldade e num jogo contra o Cruzeiro. Concordo com o Marco quando falou que o Cruzeiro até teve boas oportunidades. Poderia perfeitamente ter vencido. O João Ricardo trabalhou bem, bola na trave, mas não foi um sufoco. Não foi um sufoco diante de um time que é muito bem organizado e a estratégia continua funcionando. Que a gente vai falar de Fortaleza que teve 32% de posse, menos de 32% de posse de bola. É a menor posse de bola do campeonato e lida muito bem com isso. Não é que é amassado pelo adversário. Então, consegue sempre colocar a sua característica de jogo, independentemente da dificuldade do adversário. Hoje ele joga de igual para igual contra qualquer equipe do Brasil e ontem foi mais uma prova disso. Então, é um trabalho espetacular que pode talvez ver a sua campanha mais, assim, acho que de maior reconhecimento tendo em vista a dificuldade. Ele tem, em média, a menor posse de bola do brasileiro? 41 e pouco. E isso é diferente do que o Fortaleza estava acostumado, não é? O trabalho inicial do Vojvoda era um trabalho de posse. De jogar dentro ou fora de casa, em cima do adversário e tendo muito a posse, com linha alta, tudo. Mas, Bruno, já tem algum... Eu não sei, não me lembro da temporada anterior, mas da passada, esse time é muito mais camaleão. Muito mais. Assim, qual é a do jogo? Você vai jogar aqui em cima de mim mesmo? Tá bom, pode jogar. Eu sei o que fazer para ganhar de você. Esse time é maduro o suficiente para... Não é negociar as suas premissas, é que as premissas foram mudadas. Estratégia, né? Hoje. E o clube aceita perfeitamente, os jogadores aceitam perfeitamente e o Vojvoda faz com a maior tranquilidade. Se é para jogar, o time sabe se comportar quando tem a bola. A bola não é um incômodo. Ele cria tendo a bola também. Se é para ver o outro jogar e morder na hora certa, o time faz muito bem isso. Ontem foi mais uma demonstração. Falei ontem à noite no Linha sobre isso e quero destacar de novo. O Fortaleza é a equipe que menos perdeu no Campeonato Brasileiro. São 20 times que disputam, são times milionários, são clubes estruturados com administrações incríveis. O Fortaleza só tem 3 derrotas. Impressionante. Em 20 jogos. E até para 21 rodadas, mas o Fortaleza tem 20 jogos. E outra coisa que me chama muita atenção, 19 gols sofridos. É a terceira melhor defesa, atrás só do Palmeiras, que tem 17, e do Inter, que tem 14, mas o Inter tem vários jogos a menos. Então, assim, você considerar... média de média tá melhor ainda e atrás do Palmeiras, basicamente. É um negócio absurdo. Desses confrontos em cima, ele empatou com o Botafogo, e aí ele ganhou do Flamengo no Maracanã, ele atropelou o Palmeiras e ele ganha bem do Cruzeiro fora. São Paulo, semana passada. Também. Agora, eu vou entrar numa bronca aqui agora. Qual é? E eu entendo o torcedor do Cruzeiro tá pé da vida. Sim. Por causa a venda do mando, Marco. Claro que sim. Porque assim, é um Cruzeiro... É que óbvio, não aqui defendendo, né? Não teria como prever que exatamente esse jogo contra o Fortaleza teria essa característica de pontuação, de classificação. Mas é um jogo contra o Fortaleza. Sim. Que a gente sabe que é um jogo que é grande, independentemente do contexto. O Cruzeiro vende o mando, sai do Mineirão, vai para um gramado que estava horripilante. O William sentiu o joelho, ele saiu com um incômodo no joelho. O William, que é um jogador importantíssimo. O João Marcelo acaba sendo amarelado também, está fora do clássico, mas aí mais condição de jogo também, mas atrapalha o jogo do Cruzeiro. E o Cruzeiro perdeu. E o Cruzeiro perdeu o jogo. Olha o prejuízo. Por causa de quê? Por causa de R$1 milhão? Para quem não sabe, né? Assim, era uma gestão anterior, né? Aqui combinou, aqui acertou, que fez o contrato da venda do mando de campo, né?
Venda do mando de campo, não. De não jogar no Mineirão... Venda do local, do local da partida. O mando de campo continua sendo do Cruzeiro. A gestão anterior. A gestão anterior, ela trabalhava de uma forma diferente. Ela trabalhava com a finança ali na conta do lápis. Opa, esse dinheiro vai nos ajudar. A gestão atual, que o Cruzeiro foi comprado, é uma gestão que é muito na parte esportiva. E para isso, foi a que mais investiu agora na janela. Foi a que mais abriu os cofres. Então, ganhar uma grana, mas perder o jogo, não valeu. Não é que não valeu, é que é prejuízo. Que não foi uma grana que mudou a vida do Cruzeiro. Exatamente. Vendemos por 40 milhões de reais, vai pagar o Caio Jorge. Perfeito. Mas eu acho que esse é o ponto, né? Porque em condição nenhuma isso vai ser benéfico para o Cruzeiro. A gente não gosta da venda de local, né? De local, acho que em nenhuma situação. O Juventude fez recentemente também, com 2 jogos e tal. Para alguns clubes, eu não gosto, mas para alguns clubes... Justifica mais. A gente entende quando o dirigente, às vezes, né, em aquela fase inicial da Copa do Brasil, ele explica que aquela venda salvou o ano do clube. A gente eu não gosto, mas eu entendo. Mas como não sou eu que pago as contas... Eu me coloco na posição do cara e prefiro que ele negocie esse local do que ele atrase o salário dos funcionários do clube. Mas no caso do Cruzeiro, não é o caso. E além de tudo isso que vocês colocaram, que eu concordo, para mim você afeta a isonomia do campeonato. Porque se eu vou jogar com o Cruzeiro e jogo em Cariacica e o outro joga no Mineirão, você não ofereceu as mesmas condições de adversário. Então, eu não acho justo. Não é justo para mim. Você está afetando de certa forma. Se eu fosse o adversário do Cruzeiro, estaria incomodado que o Fortaleza queria jogar fora do Mineirão também. Pois eu também quero ter esse direito. Então, sinceramente, ainda mais no caso do Cruzeiro. E assim, futebol para mim, acima de tudo, é pro torcedor. Você tira ele se ainda você jogasse num local onde é cheio de cruzeirense, mas não é o caso. Então, assim, para mim é errado em todos os sentidos. O Espírito Santo tem muito cruzeirense, mas sim, o Mineirão mas tem não é, tem mais. É isso. E é diferente, por exemplo, até de uma situação, às vezes, do Flamengo jogando, porque vira um time do Vasco, né? Vasco, ele tem esse caráter. Mas no Cruzeiro, o torcedor tá bravo pra caramba. O torcedor falou, cara, a importância desse jogo, os riscos que o Cruzeiro tá correndo com lesão, poderia ter até sido pior. E ainda mais perdendo o jogo. Só para deixar claro, sim, a gente está falando, até ajudando a explicar para quem às vezes não sabe do que aconteceu, tudo, mas o Fortaleza teve mérito na abordagem do jogo. Exato. Né? Assim, uma coisa, outra coisa, né? É que o contexto seria diferente no Mineirão, mas não é uma garantia que sairia vitorioso. Né? Esse terceiro lugar que a gente viu do Fortaleza, esse poderia ser o terceiro lugar do Cruzeiro. Os dois estavam com... A diferença era de 1 ponto, o Cruzeiro também passaria o Palmeiras. Até nesse sentido, e aí, claro, apesar da derrota, o Cruzeiro continua na disputa pelo título brasileiro e são 2 times que estão disputando o brasileiro e a Sul-Americana. Como é que eles vão se dividir? Os dois não tiveram sorteios legais, né? O Fortaleza pega o Rosário Central. É chato. Acabou de eliminar o Inter. O Cruzeiro pega o Boca. Não vou explicar. Mas ainda assim, Bruno, eu te falo, para mim, hoje, os dois são os 2 grandes favoritos à conquista. Da Sula. Da Sul-Americana. Então tá aí, pessoal, foi o debate onde os comentaristas falaram sobre a vitória do Fortaleza, 2-1 em cima do Cruzeiro. Próximo confronto do Leão será contra o Criciúma no sábado. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.